navega em teu mar. Por isso, meu Senhor, sou o ninho que espera pelo pássaro que um dia irá voltar. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje, dia 9, sábado. Meu nome é Aderaldo Pereira, faço parte da comunidade Santo Antônio de Pádua, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Gostaria de convidar meus amados irmãos para partilhar esse grande momento da Palavra do Senhor, para que nós cada vez mais nos alimente, dessa palavra, que nós precisamos muito, muito mesmo. E também quero dedicar esse tempo aos nossos irmãos que estão precisando, igualmente a nós, desse alimento espiritual, nossos irmãos que estão passando por muitas fases, muitas crises. Alguns estão passando por enfermidades, alguns estão passando por crise na família, de discórdia, outros estão passando por crise financeira. E para todos eles que estão aí, para todos os nossos irmãos que estão precisando de nossas orações, nós vamos dedicar esse grande momento e rezar por eles também. Então vamos começar nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho vai ser de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, como nós vimos na leitura, hoje o texto vem nos mostrar sobre a nossa fé. Na história de hoje, nós vimos que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio que estava perturbando uma criança. E Jesus fica até chateado com isso. Observe que ele fala algumas coisas bem duras ali, Ô gente de pouca fé e perversa, ainda tem essa. Então, a situação, ela requer o quê? Muita crença, A situação ali, ela requer realmente uma preparação espiritual. Não é simplesmente você encarar qualquer situação e dizer, não, isso aí é comigo. Desde que você esteja preparado, a situação é com você. Se não estiver preparado espiritualmente, a fé que a gente tem é quase nada. Então, o aumento da nossa fé, eu vejo dessa forma, meus irmãos. Eu posso até estar enganado, mas o aumento da nossa fé, quanto mais fé, para me ter fé, eu preciso cada vez mais me fortalecer espiritualmente. Em oração, em jejum, na leitura, aprender cada vez mais,
viver cada vez mais a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e isso vai me enchendo de fé, me enchendo do Espírito Santo, a ponto de chegar a uma situação dessa e ter força e poder de expulsar esse tipo de demônio em nome do Senhor Jesus. Porque em meu nome eu não consigo fazer nada. Mas mesmo para mim usar o nome do Senhor Jesus, eu preciso estar preparado. Não é só chegar de qualquer jeito, dizer em nome do Senhor Jesus, sai fulano, sai Beltrano, quero que isso aqui pare, quero que isso aconteça. Não vai acontecer. Não é assim que acontece. É necessário que se tenha uma preparação espiritual. É necessário que nós, cada vez mais, procuramos ler, estudar, jejuar, rezar, colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus todos os dias na nossa vida. Se precisar chorar diante do Senhor, chore. Se estiver doendo muito o sacrifício que você está passando hoje, tenha fé porque o Senhor está contigo, mas não abra mão da sua crença. Porque quando, nesse momento que nós passar dessa crise, a gente vai estar fortalecido cada vez mais. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina na palavra. Crença. Ele falou para os discípulos no momento: a fé de vocês é demasiadamente pequena, ou seja, pequena demais, quase nada. Se fosse do tamanho do grão de mostarda, na época, essa semente era a menor de todas, a mostarda, conseguiria mover montanha. Imagina, uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, pequenininho, ou seja, bem pequena, mas o suficiente para mover montanha. Então significa que eles não tinham nada. Igualmente, às vezes, a nós não temos força nem sequer mesmo usando o nome do Senhor Jesus, nós não temos preparação para nem expulsar sequer uma febre do nosso corpo, muito menos demônio, né? Então é necessário que nós cada vez mais procure mais estar em oração, estar purificado, né? Pedir perdão de vez em quando, jejuar e se confessar de vez em quando, para que a gente procure ficar cada vez mais limpo dos pecados e cheio do Espírito Santo. Aí sim nós vamos ter força suficiente para enfrentar qualquer um desafio que ofereça na nossa frente, qualquer inimigo, qualquer demônio que venha nos atravessar na nossa frente. Tudo isso, nós colocando em prática todos esses ensinamentos, nós vamos estar preparados sim, diante de tudo. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de poder partilhar com meus irmãos a sua palavra, a sua mensagem. Que esse dia, que esse final de semana seja mais um final de semana abençoado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva